super sintonizado junto com a gente, Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite super abençoada. Por isso vem comigo, você que está aí nos quatro cantos do planeta aí, curtindo a Nova Aliança Maranguape. Alô, você aí da Granja Portugal, Carlos de Oliveira e Felipe de Almeida aí pela Granja Portugal, que Deus abençoe grandemente essa galera aí da Granja Portugal. A gente manda alusão para a Perboni Brasil, lá pela Ceasa, Perboni Brasil, que sempre nos ajuda aqui, a Rádio Nova Aliança Maranguape. É na pessoa lá do Folguinho, né? E também da Sandra aí da Perboni, que Deus abençoe aí a Perboni Brasil, que sempre está nos concedendo aqui alguma coisa, nos ajudando sempre, né? E também a gente mandou alusão para o Eu de Sabino lá por Cristais, lá no interior do Ceará. E a gente mandou alusão para a Igreja Batista Filadélfia, ali na rua do Correio, ali no centro de Maranguape, na pessoa do pastor Juscelino Araújo Franco, né? Sempre está aqui nas quarta-feiras, trazendo aqui a reflexão da palavra do Senhor para mim, para a sua vida e para o seu e para os nossos corações, né? Sempre nossos corações desejam ouvir alguma coisa da parte do Senhor para que as nossas vidas, né, ela entre aí na presença do Deus Todo-Poderoso. A Rádio Nova Aliança Maranguape é idealizada para levar o evangelho aos quatro cantos do planeta. Aí você aí que gosta de ouvir a palavra do Senhor para o seu coração, fica ligadaço aí nessa música aqui, ó. É assim desse jeito, é dessa forma, Rádio Nova Aliança Maranguape. Fica comigo aqui, ó. Me ajuda, Deus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Vida passada, tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez. Já que eu caí, me ajuda outra vez. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Aí depois de puxar a música dessa, você vai escutar essa aqui, ó. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, oceano, a terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem. Aí você prega a palavra de Deus anos e anos. Aí você pergunta assim: será que valeu a pena esperar?
pensa em desistir, né? Aí você escuta isso aqui, ó. Será que você já parou para imaginar como vai ser naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus. Ei. Pastor José Carlos, como será? Será que você está preparado para o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos. E você aí, tá preparado? E disser teu novo nome. Valeu a pena esperar. E sua vida inteira. Adeus. E por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai valer. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu e ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior. A gente manda um alusão pra você que tá super sintonizado. Aí a galera lá do Pato Selvagem, né? Na Igreja Batista Nova Aliança, pastor. Está lá, os irmãos na hora dessa se reunindo, né? O pastor Tiago Machado. E também para a Igreja Batista Shalom, né? Ali no Novo Maranguape. Pastor Isaías, irmã missionária Ariane ali no Novo Maranguape. Que Deus abençoe grandemente aí. Também o pastor Paulo César ali no Coité, PIB, Primeira Igreja Batista do Coité também. Igreja Batista Vida Nova ali na entrada do Santos Dumont, né? Pastor Demir. E também a Igreja Batista de Tabatinga também, que Deus abençoe grandemente lá. Sargento Moura está lá se congregando também lá pela Igreja Batista, lá em Tabatinga. Você já parou para e manda um alusão também para os irmãos, todos os irmãos da Assembleia de Deus aí também, que Deus esteja assim fazendo maravilha nas suas vidas, né? Assembleia de Deus sempre também tocando muitos louvores aí nos cultos de louvor e adoração, né? E nossos cultos de louvor e adoração toda terça-feira nós temos culto nos lares, né? Amanhã nós temos culto nos lares, culto de oração, louvor e adoração. Também na quinta-feira nós temos também culto de doutrina ali na sede, aí no centro de Maranguape, ali na Rua do Correio. E no domingo nós temos culto de louvor e adoração a partir das 6h30. E você é nosso convidado a participar. Vá lá, visite-nos uma vezinha lá. Vai que você gosta. E sua vida inteira consagrar. E por Jesus aqui sofrer. Amém, aleluias. Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos os meus irmãos. Meus irmãos, aqui eu já agradeço essa rica oportunidade ao irmão Carlinhos. Agradeço ao nosso Senhor Deus, que nos concede o amanhecer, nos concede a força para poder trabalhar, nos mantém de pé. Então aqui fica a minha gratidão mais uma vez por essa porta do céu estar aberta, onde leva a palavra de Deus a muitos corações, onde pessoas são consoladas, pessoas são abençoadas, pessoas são cheias
do Espírito Santo de Deus através desta rádio. Aqui já mando um abraço para todos meus irmãos da Nova Aliança. Um abraço também para os nossos irmãos da Assembleia de Deus, meus irmãos da Cristã Remanescente, onde eu me congrego. Assembleia de Deus. A todos os nossos irmãos da AD Cristã Remanescente, da qual eu faço parte. Aleluia, Senhor. Então, eu queria iniciar fazendo uma oração com você nesse momento. Você bem breve na palavra do Senhor, mas acredito que Deus ele vai falar ao teu coração através dessa palavra. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu não conheço, Senhor, a vida desse irmão que está do lado desta câmara, que está ouvindo essa transmissão. Eu não conheço essa pessoa, Pai, mas o Senhor conhece desde o dia que ela nasceu. E eu sei, meu Pai, que as tuas intenções, que os teus pensamentos são só coisas boas para a vida desta pessoa, Pai. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer conceder a cura, o Senhor quer fazer grandes coisas, o Senhor quer salvar, meu Pai, esta pessoa também, Senhor. Então eu te peço que nesta noite, através do teu poder, Espírito Santo, que o Senhor envolva essa pessoa, que o Senhor possa semear a tua palavra nesse coração e que esta pessoa possa receber essa palavra e guardar na tábua do coração, e que essa palavra ela venha germinar, venha crescer, venha dar frutos, e que o Senhor, meu Pai, um dia, meu Pai, possa estar com essa pessoa. O Senhor venha buscar essa pessoa, Pai, para um dia estar no reino dos céus contigo, Pai, porque o melhor lugar, a melhor coisa que a gente pode ter nesta terra é a nossa salvação, Pai. Então concede, meu Pai, a vida desse meu irmão, dessa pessoa que o Senhor conhece, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria ler aqui em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. É uma passagem bem simples de se entender. Acredito que tem muitas interpretações que podemos tirar, muitos ensinamentos podemos tirar dessas passagens bíblicas que a gente vai ler aqui agora. Mas acredito que só a gente ler, acredito que já fica bem fácil nosso compreendimento de entender esta palavra, pois o Senhor ele vai falar aos nossos corações através dessa palavra, que diz assim: e partindo Jesus, dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos,
aqui fica bem claro que o Senhor Jesus, Ele passa alguns ensinamentos para nossas vidas. E ensinamento esse que, aos nossos dias de hoje, ele se encaixa perfeitamente. Porque a gente vai ver que, primeiro passo, o Senhor Jesus, Ele não só mandou os discípulos pregar por todo mundo, mas também o Senhor Jesus, Ele saiu da região de Israel para pregar a outras pessoas. Então, aleluia. Tive que dar uma saidinha, pois estou um pouco gripado, mas acredito que isso não vai impedir da gente aprender um pouco do Senhor. Então aqui, o Senhor Jesus, ele sai para pregar em outros lugares. E a gente vai ver que o Senhor andando por essas regiões de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia, que não fazia parte do povo de Israel, que o povo de Israel desprezava esse povo dessa mulher. E a gente vai ver que essa mulher vem gritando o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui me vem à memória que essa mulher, ela tinha o conhecimento das Escrituras. Ela sabia que o Senhor Jesus, ele viria da descendência de Davi. Então, nota-se que ela já estava com a direção certa. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós se atentar para o que nós vivemos hoje, muitas pessoas fazem deuses falsos. Muitas pessoas fazem deuses que não têm vida, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala. Quantas pessoas se enganam na sua mente, achando que aqueles deuses vai levar essa pessoa à salvação. Mas a gente tem a certeza que o único que é o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus. Então essa mulher, ela já veio na direção certa. E a gente vai ver que se nós folharmos a Bíblia, esse Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é digno de toda honra e toda adoração. Pois a gente vai ver e ouvir que ele andou sobre as águas. Ele deu visão aos cegos. Ele fez mudos falarem. Ele fez mortos ressuscitarem. A doutrina dele, nenhum outro pregava como ele. Ele falava das coisas do alto. Ele falava das coisas que vinham do Pai. E mesmo assim muitos não creram nele. Muitos o perseguiram. Mesmo assim muitos o odiaram. Pois ele era a verdade e ele falava a verdade. Então a gente vai entender que essa mulher, ela já estava na direção certa. Ela estava buscando o Deus verdadeiro. Ela estava perto de alcançar o que verdadeiramente poderia ajudar ela. E a gente vai ver que os discípulos diziam para Jesus: Senhor Jesus, ela vem gritando, despede ela. E aqui já fica outro ensinamento para nossas vidas. Pois o Senhor Jesus, ele mostra a mim, através dessa palavra, que ele não veio só para um povo, mas ele veio para toda a humanidade. A gente vai ver que Deus, ele deu uma missão para Jonas para ir à cidade de Nínive. Jesus, ele dá uma missão ainda mais longa, ainda uma missão ainda mais complicada, uma visão mais ampla, uma missão
que vai se estender por todo o mundo, pois ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então aqui já fica um ensinamento que muitas das vezes a gente só quer pregar para aqueles que estão no nosso meio. A gente não quer pregar para o estranho, a gente não quer falar do amor de Deus para um estranho, para o estrangeiro. E aqui já fica um ensinamento, pois o Senhor, Ele não despede ela. O Senhor, Ele fica em silêncio. Ele não fala uma palavra com aquela mulher. E aqui a gente já entra na parte desta mulher também, pois ela vinha gritando, e a Bíblia vai dizer que o Senhor ficava em silêncio. O que me chama a atenção nessa mulher é a perseverança dela, é a fé dela, que ela, mesmo com as adversidades, mesmo com tudo o contrário, ela não desistia. E aqui a gente vai ver que o Senhor fica em silêncio. Quantas pessoas nos nossos dias de hoje que brincam com Deus, que dizem: eu vi o anjo ali, o anjo está aqui, brinca com o anjo, Deus está aqui, Deus está falando sem Deus estar falando. Quantas pessoas estão brincando com esta palavra que é verdadeira? E a gente vai ver que o Senhor Jesus, Ele está em silêncio, e a gente vai ver nesse ponto que muitas pessoas brincam. E se a gente for ver na palavra, quando o anjo aparecia, que aqueles homens, ele não era qualquer homens, eram homens tementes a Deus, homens que jejuavam, oravam, buscavam verdadeiramente. Isso que relata é a Bíblia. E aquelas pessoas, mesmo sendo homens de Deus, elas se prostravam, caíam ao chão. E hoje muitas pessoas brincam com a palavra de Deus, dizendo que Deus está falando sem Deus estar falando, dizendo que está vendo anjo sem estar vendo anjo, para dilubriar a mente das pessoas. Então aqui essa mulher, ela, mesmo o Senhor Jesus em silêncio, mesmo o Senhor Jesus calado, ela não desiste de buscar o seu milagre. E a gente vai ver que quando o Senhor Jesus fica em silêncio, trazendo por dia de hoje, quando o Senhor fica em silêncio, sabendo que a gente precisa de um milagre, sabendo que a minha casa está pegando fogo, sabendo que eu estou passando por algum tipo de enfermidade, e Deus fica em silêncio. Quantas pessoas desistem porque o Senhor fica em silêncio? Mas deixa eu dizer algo para a tua vida. O Senhor Jesus em silêncio não significa que Ele desprezou a tua vida. O Senhor Jesus em silêncio não significa que Ele te abandonou. Mas Ele quer ver a tua fé, Ele quer ver tu exercer a tua fé, para Ele poder te conceder o teu milagre. E aquela mulher, ela continua, e o Senhor Jesus pega e diz, respondendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa mulher já teve o silêncio, agora ela tem o não. Jesus está aqui dizendo: olha, eu não vim para você, mas eu vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Se fosse comigo, eu poderia ficar ressentido, eu poderia ficar com raiva, eu poderia dizer: que Deus é esse? Mas aqui essa mulher, ela não desistiu de buscar o seu milagre. Ela sabia, ela tinha certeza que o seu milagre só poderia sair da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então imagine comigo, meus irmãos, você, meu querido, amado irmão que está ouvindo essa transmissão, imagine você chegar diante de Deus com uma causa impossível e Deus dizer assim: eu não vim para você. Então aqui fica um ensinamento bastante profundo para nossas vidas,
que o não de Deus ainda há uma chance de conseguirmos o perdão, conseguimos o milagre. Está aqui explicado. Ela não se contentou, ela não quis voltar para sua casa sem o seu milagre, mas devemos atentar para alguns pontos para que ela pudesse receber esse milagre. A Bíblia vai dizer que ela, ao chegar perto de Jesus, ela se ajoelha e adora, mesmo sem o milagre. Quantas pessoas não recebem o milagre e desistem do Senhor? Quantas pessoas só querem adorar o Senhor se receber um milagre? Mas essa mulher aqui nos ensina. Ela não recebeu, ela recebeu um não. Mas ela sabia quem era o Senhor Jesus. Ela adorou mesmo recebendo um não. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus diz: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de os seus senhores. Então aqui posso conjecturar e posso afirmar que o senhorio do nosso Senhor Jesus, ele é tão grande a ponto de até as migalhas que caem do Senhor vai nos transmitir vida, vai nos transmitir alegria, vai nos transmitir milagre. E aqui essa mulher, ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Aqui eu posso entender que o Senhor Jesus, ele veio para o povo de Israel. Ele diz: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me quiseram. Mas todo aquele que creu, que me aceita, é dado a essa pessoa o poder de ser feito filho de Deus. Então essas migalhas, ela resvalou em nós. O sangue de Jesus que foi derramado respingou nas nossas vidas. E não só para a minha vida, mas para a sua vida também, se você crê nesta noite. Pois Jesus, ele veio para esse povo. Mas aqui mostra bem claro que aquele que tem fé, aquele que acredita, não só aquele povo de Israel, mas você que crê no Senhor Jesus, ele é fiel para salvar a tua vida também. E aquela mulher arranca uma expressão do Senhor ao ponto do Senhor dizer: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito para contigo como tu desejas. O milagre que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida é conforme tu quer, se assim você crê e não desistir. Olha o exemplo dessa mulher. Primeiro o Senhor fica em silêncio. Imagine você passando por uma luta e o Senhor em silêncio. Depois o Senhor diz um não. Receber um não de uma pessoa comum, a gente pode até superar, mas receber um não de Jesus. E essa mulher, ela perseverou. E por fim o Senhor diz: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Então ela, posso dizer, ela foi ofendida. Ou então ela poderia se sentir ofendida. Mas mesmo assim, ela continuou, ela reconheceu o lugar dela. Quantas pessoas hoje querem chegar diante de Deus achando que Deus tem a obrigação de me conceder um milagre, achando que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que eu quero? Não é assim que funciona. Essa mulher aqui, ela reconheceu quando Jesus disse: você é um cachorrinho. É como se fosse nós hoje. Eu vou chegar diante de Deus, o Senhor pode dizer: você é um pecador. E eu tenho que reconhecer que sou um pecador, porque eu verdadeiramente sou um pecador. Mas eu, sendo pecador, eu tenho a convicção e a certeza
que o perdão da minha alma, o perdão da minha vida só pode vir dele. Então essa mulher, ela perseverou e arrancou. Imagine uma pessoa arrancar essa expressão do Senhor: ó mulher, grande é a tua fé. E aconteceu conforme aquela mulher queria. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. E aqui eu finalizo a mensagem. Essa mulher veio buscar o milagre, mas ela não veio buscar o milagre para ela. Ela veio buscar o milagre para a sua filha. Então aqui eu entendo que muitas das vezes Deus quer que a gente busque pelo nosso próximo, que a gente tenha compaixão pelo nosso próximo. E aqui eu entendo que o Senhor Jesus, Ele não vai muitas das vezes liberar aquilo que eu quero, porque eu só quero para os meus deleites. Eu quero um milagre só para mim. Eu só vou buscar o Senhor se for para mim, eu não vou buscar pelo meu próximo. Mas essa mulher veio buscar pelo próximo, pela sua filha. Então muitas pessoas querem ser cheias de Deus, querem ter algo de Deus. Mas para quê? Para que você quer ser cheio de Deus? Só para você? Entenda, o propósito de Deus é te abençoar para que você abençoe outras pessoas. O propósito de Deus é te encher para que você seja canal para outra pessoa. E esse era o propósito dessa mulher. Ela dizia: tem misericórdia de mim e tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. E aqui eu finalizo essa mensagem. O nosso Deus, Ele não é um Deus só de perto, Ele é um Deus de longe também. Você que está na obra do Senhor, você que está chegando na obra agora, você que está guerreando, lutando, ou você que tem uma causa na mão do Senhor, persevera, se entrega a Ele, pois quando tu está na obra, quando tu está fazendo, Deus vai lá na tua casa e Ele salva, Ele cura, Ele liberta através da tua fé. Só não desiste, faz como essa mulher aqui. Perseverou no silêncio, perseverou no não, e perseverou quando foi ofendida, e conseguiu o seu milagre. Então que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Deus, Ele faz da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é no meu tempo. Essa mulher teve que passar por algumas etapas. Nós também temos que passar. Mas o que me chama a atenção e o que me motiva, o que fala ao meu coração e ao teu, é a gente não desistir. É confiar que no tempo de Deus, o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Aqui eu agradeço esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui é desse jeito, dessa forma, Rádio Nova Aliança, sempre com você, trazendo sempre o melhor do louvor para você, as melhores reflexões aí. Toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite até as 8, nós estamos aqui trazendo a reflexão para o seu coração, né? E quarta-feira nós temos aqui também o programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra, a gente está trazendo também aqui a reflexão da Palavra do Senhor, né? Talvez agora quarta-feira o pastor Joselino venha, então o pastor Everardo. A gente vai estar aqui ministrando aqui louvor e adoração
ao Senhor nosso Deus. A gente manda alusão para o Valbim lá por São Paulo, meu irmão Fábio também por São Paulo, meu pai do Novo Maranguape, o Marcos também, eu vejo lá no Pato Selvagem. E a gente manda alusão também para eu de Sabina, sempre está aí conectado junto com a gente aqui pela sua rádio Nova Aliança Maranguape. E prometemos estar de volta na próxima segunda-feira a partir das 7 da noite. Por isso eu digo, fui!